E aí pessoal, beleza? Aqui é o William com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos conhecer mais um equipamento recém-lançado pela Rista. Vamos conhecer a carretilha Shadows, também conhecida como Verdante. Verdante é o nome que consta lá no anúncio. Essa é uma carretilha com uma proposta muito semelhante ao da Rista Jill e suas derivações, com um peso aproximado de 120 gramas e com um porte minúsculo assim como a Jill. Ela vem nessa caixa aqui razoavelmente simples, apesar de ser uma caixa bonita. Desse lado alguns desenhos que remetem às tecnologias desse equipamento. Carretel feito em alumínio com liga 7071, discos de freio feitos em carbono, freio magnético com microajustes de 30 posições, freio magnético de controle avançado, 5+1 rolamentos de esferas japoneses, tampa de acesso rápido com um toque, pinhão feito em latão, estrela com clique audível, guia de linha no formato cônico e alarme de tomada de linha. Deste outro lado, mais algumas informações. 5+1 rolamentos, velocidade de recolhimento 7.1:1, IPT de 72 cm, drag máximo de 5 kg, peso de 119 gramas e a capacidade de linha é 200 metros para PE 0.6, 150 para 0.8 e 115 para 1.0. Coloca a conversão aqui embaixo para vocês. A carretilha vem aqui dentro de um plástico bolha, manualzinho aqui simples. Vamos ver aqui. Olha, não tem vista explodida, né? Só tem um manual, que na prática não serve para nada, até porque ele está todo em chinês. Sinceramente, não entendo qual a lógica de se mandar uma carretilha sem a vista explodida, principalmente tendo em vista ser uma carretilha de um valor razoavelmente alto. Se fosse aquelas carretilhas de 80, de 100 reais, a gente até entende. Mas numa carretilha que custa mais de 300 reais, eu não vejo muito sentido a falta da vista explodida. Eu vou até reportar isso para a loja depois. Então, pessoal, aqui com a carretilha na mão, primeiro contato, qual que é a impressão? Carretilha muito pequena e muito leve, tá? Muito leve mesmo. Um pouquinho mais pesada do que a Jill, até porque a Jill pesa ali próximo de 100 gramas, né? E essa aqui está perto dos seus 120 gramas. O carretel dela é BFS, semelhante ao da Jill, muito possivelmente seja o mesmo carretel, apenas com uma coloração diferente. Mas enfim, vamos conhecer de perto a carretilha Shadows, ou Verdante da Rista. Olha pessoal, o primeiro contato, a primeira coisa que a gente nota é que é uma carretilha assim com um design um tanto diferente, né? Uma carretilha um tanto exótica. Vejam que ela tem assim alguns vincos, alguns recortes, bem diferente do convencional, de tudo que a gente está acostumado a ver. Ela me lembra um pouco de Aldebaran, sabe? Assim, não fazendo um comparativo direto, né? Mas em termos de estética diferente, podemos dizer que ela lembra um pouco da Aldebaran. A cara dela é muito exótica, muito diferente, né? Essa parte aqui, ó, a caixa de engrenagem dela tem um formato diferente, o chassi dela tem alguns relevos diferentes, o gatilho também tem aqui um baixo relevo, tudo realmente bem diferente. Enfim, vamos começar a avaliação e a gente vai destrinchando esses detalhes depois. Começando aqui pela manivela, feita em alumínio, razoavelmente pequena, nesse tom tipo uma cor de chumbo. Os acabamentos aqui são na cor verde, os pegadores são parecidos com o da Aurora Air, porém nesse caso aqui vieram com essa tampinha para acabamento. A estrela de fricção dela é bem pequenininha, com 5 pontas, muito possivelmente feita em grafite ou até mesmo em carbono, já que é uma carretilha com peso muito baixo, né? Tem o ponto a ponto justinho, funciona bem. Legal, uma estrelinha razoavelmente macia. O botão do ajuste fino não tem o ponto a ponto, é um botão razoavelmente firme. Aqui em volta dele tem esse acabamento com esses números, que sinceramente eu não vejo muito sentido nele, até porque aqui no botão não tem uma setinha que indique em qual posição você está colocando o botão, a não ser que você use, por exemplo, essa estrelinha do meio, que é a maior que está engravada aqui no botão. Mas sinceramente não vejo muito sentido nesses números aqui não. No pescoço da manivela tem um acabamento que é emendado com esse outro que faz o contorno aqui do botão do ajuste. É um acabamento assim meio simples que passa assim uma cara um tanto genérica. Aqui do lado da tampa o botão de ajuste do freio magnético, vejam que é um botão bem grande e fica localizado aqui na parte de cima. É um botão razoavelmente macio,
fácil de ser ajustado e dificilmente de ser desregulado de forma acidental, porque ele fica bem embutido aqui na tampa. A regulagem vai do 0, que seria o mínimo, até o número 20, que seria o máximo. Pelo que é informado ali na caixa, são 30 pontos de regulagem. Vamos ver, para abrir a tampa tem uma alavanquinha aqui na parte de baixo, que é bem macia, deixa eu ver. A gente aperta ele e gira a tampa para baixo. Olha, o carretel dela é bem pequenininho, como podem ver, um diâmetro bem reduzido. O rolamento dela é micro e ele tem uma capa de alumínio que serve como uma espécie de mancal. Por que que isso foi feito? Porque o alojamento do rolamento é grande, como que tivesse sido feito para receber um rolamento tradicional. E para contornar isso e permitir que fosse usado um rolamento micro, eles colocaram essa capa de alumínio e em volta dela tem um rebaixamento que foi introduzido um anelzinho de borracha. Já aqui na tampa tem algo um tanto controverso. Por que colocar um rolamento micro aqui, sendo que aqui na tampa foi usado um rolamento tradicional, aquele rolamento de 10 mm. Olha pessoal, aqui nós temos um freio magnético que, apesar de ter esse formato um tanto diferente do convencional, ele também trabalha por dentro do carretel, porém ele é fixo, tá? Ele não tem uma movimentação dinâmica. A única movimentação dele é durante o ajuste do freio. Quando você vai aumentando o freio, esse bloquinho vai sendo introduzido dentro do carretel. Quando você diminui o freio, ele é recuado. Ao contrário de outras carretilhas da mesma família, que quando você arremessa, esses bloquinhos de ímãs, eles têm uma movimentação lateral, por isso chamado de freio dinâmico. Nesse caso aqui, ele é um freio estático, tá? Ele pode ser ajustado para mais ou para menos, porém, durante o arremesso ele permanece estático. Esse parafuso aqui, eu achei um pouco grosseiro. Eu acho que poderiam ter se atentado a isso e colocado aqui um parafuso menor, um parafuso mais estilizado, com uma cabeça um pouquinho menor, para dar um acabamento melhor nisso aqui. Felizmente, isso aqui não aparece, fica embutido dentro do carretel. Mas quando a gente pega, abre o equipamento e verifica isso, a gente já logo pensa, poxa, faltou um pouquinho de cuidado. Falando sobre carretel, eu vou pegar aqui o da Diehl, para a gente ver se o carretel é compatível. Existem algumas diferenças aqui, né? Ó, a largura do carretel aqui, ó, é a mesma, a profundidade também parece ser a mesma, o diâmetro parece ser o mesmo, porém o eixo é diferente. Vejam que aqui na Diehl, essa pontinha onde fica o carretel, ela é um pouquinho mais curta, porém a ponta do outro lado é um pouquinho mais longa. Já aqui na Shadows é invertido. A pontinha que fica o carretel é um pouquinho mais longa e a pontinha que fica do lado da tampa é um pouquinho menor. Essa carretilha, assim como a grande maioria das que são vendidas hoje em dia, tem o alarme de tomada de linha. E o gatilho dela, como eu comecei falando lá no começo do vídeo, ele tem um rebaixamento bem acentuado aqui onde encaixa o dedo. Ele tem um funcionamento bem macio, tanto para descer quanto para subir. O barulho dele é razoavelmente baixo, né? Parece um barulho meio amortecido, como se fosse plástico com plástico. Agora, pessoal, vamos falar em algo que, na minha opinião, talvez seja o calcanhar de Aquiles dessa carretilha, que é o acabamento. Olha, avaliando o preço dela hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 19 de novembro de 2024, essa carretilha está custando aproximadamente R$ 590. É um valor um tanto razoável para o que ela entrega em termos gerais. Falando no quesito acabamento, eu acho que ela deixa muito a desejar. O alinhamento das peças é mediano, o acabamento dos encaixes também é mediano, o acabamento da pintura também é mediano, sendo que a pintura tem alguns defeitinhos, algumas bolinhas, nas emendas a gente encontra algumas rebarbas e alguns defeitinhos na pintura também. Já na promoção do AliExpress, essa carretilha estava saindo por um valor mais legal, que era em torno de R$300. Aí ela pode começar a ficar interessante. Então, pessoal, para esse vídeo, o que eu gostaria de passar para vocês são esses primeiros detalhes e informações básicas sobre o equipamento. No próximo vídeo a gente vai desmontar e conhecer todos os detalhes da mecânica dessa máquina, beleza? Então ficamos por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem falar comigo nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. Quem tiver interesse também em participar dos nossos grupos no WhatsApp, os links estarão na descrição, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!